página inicial. Logo após eu farei a prece. Autores do livro Vida Feliz, psicografia de Divaldo Franco, pelo espírito Joana de Anjos, a lição 69. Ser pai ou mãe é uma grande responsabilidade. Cada criatura traz o destino que organizou para si mesma em reencarnação passada. No entanto, ela nunca deixará de assimilar os exemplos vividos no lar pelos pais. A primeira escola é, pois, o lar, e este, por sua vez, é o resultado da conduta dos esposos que se devem esforçar para fazê-lo agradável, honrado e rico de paz. Abençoa o teu filho com as tuas palavras e conduta, fazendo-te amigo dele em todas as situações. Os filhos, como todos nós, somos de Deus, e tu prestarás contas do empréstimo que te foi concedido para educar. Vamos, então, intensificar o nosso pensamento no bem comum, agradecidos a Jesus por mais esta oportunidade bendita em que nos encontramos reunidos em nome dele, para estudarmos um pouco mais sobre a doutrina espírita, esta doutrina de luz, de amor, de caridade, para que possamos internalizar esses ensinamentos e reformularmos o nosso pensamento para o bem, reprogramando a nossa alma para produzir o bem, para fazer o bem e para melhorarmos enquanto pessoas aqui neste mundo encarnado como estamos. Agradecemos por tudo aos espíritos bons e pedimos que amparem as nossas companheiras, que serão as responsáveis pela palestra de hoje. Que assim seja. Para a divulgação da obra espírita. Este é o Dr. André Luiz. Seja muito bem-vindo. Há muitos anos, nós conseguimos reencarnar um grupo aqui da cidade. A nossa missão é ajudar esses irmãos e instaurar um ambiente de intercâmbio espiritual. Quantas e quantas vidas nós já vivemos? O que é realmente importante agora? O que vale mesmo é amar. Cadê o amar, amar, amar? Nada mais importa. Fato é que a próxima vida é sempre a mais importante de toda a nossa história. Rapaz, eu vou te fazer um médium dos bons. É assim que se demonstra o verdadeiro valor da fé. Essa mulher ir embora, Maga. Contenham-se, senhores. Estamos falando de uma mulher grávida. Você tem tudo a ver com a morte dele. Você tem tudo a ver com a minha morte. Sou o seu anjo da guarda. A gente ama você do jeito que é. Deus do céu. Te aceitamos. Venha comigo. Alguma dúvida? Tô mais do que pronto nessa região. Bom, em 2010, a Federação Espírita Brasileira Filmes produziu o filme Nosso Lar. Se trata da primeira obra
psicografada por Chico Xavier, ditada por André Luiz. Primeira obra ditada por André Luiz, né? E foi um grande evento, um grande experimento. E o Wagner Assis, né, que é o produtor desse filme, o diretor do filme, né, ele vem fazendo outros filmes de temática espírita e até a gente chegar em Nosso Lar 2, Os Mensageiros, que seria a segunda obra da série do mundo espiritual descrita e ditada pelo Espírito André Luiz. E acho que vocês devem estar aí, né, já conhecendo, vendo nas redes sociais, vendo na televisão. E o filme ele estreou agora na quinta-feira, dia 25, ontem. E tornou-se a maior abertura de um filme nacional pós-pandemia, com o melhor início desde o filme Minha Mãe é uma Peça 3. Então foi a maior bilheteria de primeiro dia, né, um filme nacional, ou seja, mais de 163 mil pessoas viram o longa-metragem nesta quinta-feira, só na quinta, tá? E também isso daqui já está rodando nas redes sociais, tá bom? Isso pra gente não é motivo de orgulho, não pode ser motivo de orgulho, tem que ser motivo de felicidade, de gratidão. Porque quem é que assistiu ao Nosso Lar 1? Nosso Lar 1. Isso. E quem quer assistir o 2? Isso. Se não, levantando o braço. Por quê? Porque se trata de a gente levar a doutrina espírita para a sociedade da forma mais espiritualizada possível. É um filme genuinamente espírita, texto espírita, com produção espírita, acompanhada no set de filmagem por pessoas espíritas. Nós temos vários atores espíritas que fazem arte espírita na casa espírita, no movimento espírita, trabalhando no filme. A gente não tem só artistas conhecidos como Edson Celular e tantos outros, mas nós temos artistas espíritas trabalhando no filme, que convivem com a gente. Então isso pra gente é um motivo de grande alegria, das pessoas poderem, né, ter acesso ao filme e poderem depois procurar a casa espírita ou se interessar por ler algum livro espírita. Para facilitar a vocês, nós temos aqui perto da nossa região, né, que é a Reunir 6, é de Deodoro até Angra dos Reis, nós temos aqui uma divulgação simples falando sobre as salas de cinema disponíveis, tá? Então nós temos, indo lá de Angra dos Reis, nós temos no Shopping Piratas, o Cine Show, tá? Tá passando em 3 horários. Nós temos em Campo Grande, que é aqui perto, no Parque Shopping, nós temos 4 horários. No Oeste Shopping, nós temos 4 horários. E em Bangu, também temos 4 horários, tá? O que é importante para a gente, né, para o filme ficar mais tempo em cartaz? Não só o primeiro dia, mas o primeiro final de semana e até segunda, terça-feira, no máximo, para o filme poder continuar. Se não tiver público, se não tiver procura, ele vai sair rápido de cartaz. Então, quem puder se esforçar para poder participar, escolher um horário, um lugar que seja melhor para vocês, né? A gente está fazendo esse apelo carinhoso em prol da doutrina espírita, em prol da divulgação dessa doutrina de luz. Aí, esses horários nós imprimimos e colocamos no mural ali na frente. Na hora da saída, vocês podem olhar direitinho que vão ter os horários. Tá? Os horários de quinta-feira até a próxima quarta, que é quando os filmes começam a sair, né? Na próxima quinta já vai ter outros filmes aí e tal. Tá? Então, a gente pede que vocês olhem carinhosamente. Qualquer dúvida, a gente está à disposição
ali na recepção para poder explicar para vocês direitinho, tá bom? Bom, continuando, nós vamos para o ponto principal da nossa noite, que é a nossa palestra. Nós temos as nossas irmãs, companheiras evangelizadoras queridas, Leila Jussara e Rosângela Souza, que são aqui do SENC. Nós estamos encerrando o mês da educação espírita e hoje o tema será Evangelização Espírita é Sol nas Almas. Os problemas técnicos. Boa noite a todos, queridos irmãos, que a paz do Divino Mestre permaneça entre nós. Meu nome é Rosângela, trabalhadora da casa. Boa noite a todos, que a paz do nosso Mestre Jesus nos envolva e que a gente consiga fazer jus a essa doutrina maravilhosa que nos auxilia. Quando Amélia Rodrigues pronunciou a frase, não somente uma frase, é um parágrafo inteiro, belíssimo, associando evangelização espírita é sol nas almas, poucas associações, poucas metáforas poderiam ser tão belas e tão certeiras. Refletindo sobre a questão do sol na nossa vida, na vida do planeta Terra, nós entendemos que ele é o mantenedor da vida. Entendemos sua importância para todos os seres viventes. E em alguns estudos, fazendo alguns estudos, fala-se, não sei se é assim em tão pouco tempo, mas fala-se o Sol, por algum motivo, se apagar, desligar o Sol, apagou, acabou, a vida na Terra, a partir dos seres mais simples, as plantas, e daí por diante toda a cadeia alimentar, vai se desequilibrando, terminando em nós, que somos o topo da cadeia alimentar, estaríamos extintos em aproximadamente 2 meses. Então, quando ela associa a esse alimento, a essa palavra belíssima, sol na alma, nós precisamos, e é a nossa proposta, Leila, entendermos e compreendermos o que é o trabalho de evangelização e como acontece a evangelização para nós na nossa diversa faixa etária. Começando pela criança, que os espíritos superiores estão sempre nos trazendo comunicações, olha, aproveita a infância, é mais fácil. Vamos comentar isso até a idade mais madura, onde algumas resistências já se instalaram. Pode passar, por favor. Posso sim. Só dar uma pequena explicaçãozinha, a gente está falando de um texto do espírito Amélia Rodrigues, que quando encarnada foi professora, escritora, poetisa, já era uma pessoa letrada, intelectualizada e muito dedicada à caridade. Quando ela desencarna, ela continua enviando essas mensagens e colaborando muito para a evangelização de todos nós, adultos, jovens e crianças. Belíssimas obras temos dela, da passagem de Jesus aqui na Terra. Então, essa mensagem foi de um trabalho que foi realizado no Congresso e tem por título Terapêutica de Emergência. Então, a maioria dos cursos, grande parte de cursos de evangelizadores, de educadores, tem esse texto de Amélia Rodrigues, que eu vou ler aqui para a nossa companheira. A opressão e a força mudaram de mãos. No entanto, prosseguem gerando infortúnio e dor. Muitas vezes nós falamos e refletimos sobre a questão do passado dos tempos e por um motivo de saudosismo
ou de romantismo, nós tendemos a dizer que o passado era melhor, que as coisas eram mais românticas, as coisas eram menos violentas, que o mundo era melhor, que eu gostaria de ter vivido naquele mundo, né, que havia mais respeito, que as famílias eram assim. Sim, as famílias eram, a mulher era no lar, né, tinha sua vivência no lar, muitas coisas eram diferentes, mas a Amélia Rodrigues pontua para nós que a violência sempre existiu, existe desde sempre, né? Que o homem, ele luta incessantemente pelo poder, pelas coisas materiais, porque o nosso primeiro momento, né? Nossas primeiras encarnações primam por isso, pela materialidade. Nós estamos em busca de nos estabelecermos, sendo que, quando compreendemos, né, vamos avançando nos tempos e avançando, os tempos de hoje são tão bons quanto, mas o Espiritismo nos diz que os tempos de hoje são ainda melhores. Por quê? Porque nós evoluímos, nós encarnamos, e cada encarnação que nós temos, a cada passo que a humanidade dá, é para melhor, sempre. Mesmo que um ou outro espírito, encarnado ou desencarnado, né, resolva fazer uma pirracinha, não vou evoluir. Vai evoluir. No Livro dos Espíritos tem uma pergunta que fala sobre isso, se o mal vai sempre predominar sobre a Terra. E aí os Espíritos respondem, não, porque o mal cansa. Quem vivencia o mal, quem odeia, quem busca o mal o tempo todo, né, os espíritos que são voltados para o mal, eles se cansam. E eles mesmos, em algum momento, decidem, eu não quero mais isso para mim, eu quero ser feliz. Porque esse é o nosso verdadeiro destino, a felicidade. Somente a felicidade. Amélia Rodrigues prossegue. Sem dúvida, a Revolução Filosófica, as conquistas científicas e a Revolução Tecnológica abrirão para o homem horizontes dantes jamais sonhados. Então, o que ela está dizendo aqui? De toda essa revolução que está vivenciando agora, né? A tecnologia, a gente passou pelo período de pandemia, até aqueles que eram mais resistentes à tecnologia se viu obrigado a fazer uso de aparelho celular, de computador, tanto para executar suas compras, né? Como para conversar com seus entes amados, seus parentes, seus amigos, porque o único meio naquele momento era a conversa através da internet. Tanto que os sistemas de trabalho mudaram, né? Algumas empresas viram que foi melhor, mais lucrativo para a empresa manter o seu funcionário no lar, em casa, do que onerando, gastando luz, água com uma equipe no trabalho. Mas essas mudanças vêm para nos auxiliar. Mas quando tem o dedo no homem não evangelizado, aquilo que é muito bom para a gente evoluir, acaba bloqueando a gente, ou então fazendo a gente estacionar. Nós vemos o avanço da internet, né? Dá para a gente entrar lá, pesquisar. A nossa própria palestra aqui de hoje foi muito pesquisada na internet, né? Então, tem muita coisa boa na internet. Mas, como a gente, nem todos de nós somos ainda espíritos avançados, evangelizados, tem sempre alguém, tem sempre um indivíduo que ali acha um campo para propagar o mal ou para espalhar notícias ruins ou fazer maldade. Então, embora ela diga, né, que a Revolução Filosófica
o campo se abre para o diálogo, né? Hoje nós temos a liberdade de falar o que pensamos, só que a gente está extrapolando um pouquinho. A minha liberdade não pode chegar ao ponto de eu faltar com respeito ao meu próximo. O meu próximo também tem o direito de pensar e eu de ouvir o que ele tem a dizer. Ele não precisa concordar comigo e nem eu concordar com ele. Mas a gente está assim, todo mundo quer ser o dono da verdade. Então ela vai falando, né? Aí ela aborda o jamais sonhado com reticências. Por quê? Ela vai pontuar algo mais. Embora a gente tenha feito alguns avanços, né, na intelectualidade, nós estamos vendo aí a facilidade, outrora, para a gente fazer um trabalho de escola, para a gente realizar uma pesquisa, tínhamos que andar muito até uma biblioteca, juntar vários livros e aí rascunhando o que a gente desejaria para chegar ao consenso. Agora, com um clique ou um toque no aparelho, a gente consegue ter acesso a vários conteúdos, tanto que a gente tem que peneirar para saber se aquilo é fidedigno, né? Se tem procedência, se é adequado, se é daquele autor mesmo, se aquele autor falou isso mesmo, mas faz parte do trabalho. Mas ela pontua algo ali, né? A tarefa da educação, por isso mesmo, é de relevância, enquanto que a da evangelização é de urgência salvadora. Nossa irmã Amélia Rodrigues, assim como outros tantos irmãos, um livro excelente para nós sabermos mais sobre isso também, o SOS Família, né, da nossa irmã Joana de Ângeles, por Divaldo Pereira Franco, fala nessa questão da infância, desse período, dessa facilidade com que a criança abraça, né, a evangelização, a tarefa. Então, evangelizar, ela é uma tarefa de todos. Evangelizar, eu e Leila somos evangelizadoras de infância. Alexandre é evangelizador, camisinha azul aqui na frente, é evangelizador de uma cidade. Temos nossa irmã aqui também, evangelizadora de infância. São nichos específicos, né? Nós estudamos, nos dedicamos a esse trabalho. Mas todos que estão aqui têm uma tarefa de evangelização em particular. Porque evangelizar é trazer Jesus ao coração da criança. É fazer, como o Jorge fala, é fazer um link. É mostrar a criança, qualquer criança, a criança que você conhece, que está brincando na rua, o seu netinho, os seus filhos, seus sobrinhos, é falar de Deus, é mostrar o Criador através do olhar doce e meigo do nosso Mestre Jesus. Por isso, a evangelização dá um passo a mais, do que a educação. A educação envolve a instrução, envolve você ensinar, né, a uma criança, olha, se comporta, não se suja, fala obrigado, fala por favor. Isso são coisas que fazem parte da educação e que são importantes, né? E que quando nós oferecemos aos nossos filhos, quando corrigimos carinhosamente uma criança, né, trazendo para ela a estatura do amor que Deus e que o nosso Mestre Jesus sente por ela, você começa a preencher um espaço dentro daquele pequeno ser que não será ocupado por nenhum outro. Por isso, o trabalho, a tarefa de evangelização é a tarefa que salva vida, salva uma encarnação. Infelizmente, né, no nosso trabalho de mediunidade, muitas vezes recebemos espíritos que ouvem de falar de Jesus já nos seus últimos momentos, né? Já tinha ouvido falar, mas já ouvi que era um revolucionário, ouvi que era isso, ouvi que era aquilo. Ai, queria tanto ter conhecido antes, conheci aqui, conheci agora, já tão tarde, depois de perder uma encarnação. É claro que nós entendemos que a vida continua, né? Mas eles lamentam
não ter tido aquele contato, não ter ouvido mais histórias, não ter tido aquela participação. E por isso o nosso Mestre Jesus, né, nos pede, não afaste as crianças, deixa elas irem, deixa elas estarem conosco. Avançando no texto, a Amélia Rodrigues ela vai falar das várias fases, né, do ser humano, da importância dessa evangelização. Porque outrora a gente pensava que a evangelização era muito importante somente na fase infantil. O que seria de nós que não tivemos evangelização infantil? Alguns são espíritas de berço, né? Já vieram na barriguinha da mamãe, a mãe ia lá trabalhar na casa espírita. Mas e eu que não tive isso? E Rosângela que não veio de berço? A gente não tem direito a uma educação moral? Então é isso que ela vem mostrando para nós. E ela diz assim: a infância é o período em que melhor se aprende. Por que a infância é o período que melhor se aprende? Já está claro, né, que a criança não é uma folha em branco. Ela vem, quando o espírito reencarna, naquele corpinho bonitinho, que a gente acha mimosinho, que é pegar, é fofinho, né? Bonito, mas ali tem um espírito, ali habita um espírito que veio de outras existências e que vem com vem com algumas tarefas e alguns desafios a vencer. E nós que estamos acolhendo essa criança, mamãe, papai, tio, vovó, todos aqueles que estão fazendo parte daquele núcleo ali, até os vizinhos, podem ter certeza, estão responsáveis por salvaguardar a encarnação dessa criança. E tanto a ciência quanto os amigos superiores, né, os amigos espirituais, dizem para nós que essa fase da primeira infância, que vai até os 6, 7 anos da criança, é o período melhor para acolher as informações morais que a gente passa para essa criança. Porque nesse período ela não tem ainda o corpinho dela, a maturidade do cérebro, não tem condições ainda de dar vazão a tudo que esse espírito traz de vício. Então ela está moldável. Então você fala: meu filho, não bate no coleguinha, porque isso vai magoar o colega, você vai trazer energias ruins, você vai se habituar a ser agressiva, a agressividade não faz bem. Então, assim, coisas desse tipo. A questão dos bons modos também, que a companheira Rosângela citou aqui. Jesus quer que a gente cresça, que a gente evolua, que a gente leve sol para as pessoas, boas energias, e a criança vai crescendo com isso. A gente vai levando também os conhecimentos da imortalidade, para quando ela tiver aquele baque de perder um entezinho amado, o coleguinha da escola, o vizinho que desencarnou, né? A professora que ele amava muito, essa criança vai sofrer pela ausência, mas ela vai entender que aquela vida não cessou ali, que aquele espírito retornou à verdadeira vida. Então, ela vai ficar entristecida, como a gente fica triste com a partida de um irmão, mas ela vai compreender, ela vai começando a entender isso. E esse período da infância é um período propício para isso. Conforme ela vai avançando, vai chegando mais na parte adolescente, né, 9, 10, 11 anos, aí o espírito vai tomando forma, ele vem dizendo quem ele é. Se ele não tem, se a gente fica esperando essa criança crescer, quando ele crescer, ele escolhe a religião que ele quer. É assim que a gente fala. Depois ele vai ter liberdade para escolher a religião dele. Pode escolher a religião dele, mas aquela base vai estar ali com ele, ele vai lembrar do que a mamãe falou, do que a evangelizadora falou na casa espírita. Nós aqui temos evangelização para todas as faixas etárias e temos trabalho também para todas as faixas etárias, né? Aí as crianças chegam com alguns questionamentos ou então falando até de mediunidade. As crianças já estão falando de mediunidade, já falam das experiências dela e no sono, quando ela vê alguém vai beber água, tem alguém na cozinha, fazem perguntas. E como é que a gente lida com essa criança que está tão interna na idade, mas que já está fazendo perguntas que às vezes nem eu, quando entrei na doutrina, não perguntava. Então, para isso, a gente precisa de um preparo, a gente precisa estudar, precisa vivenciar, precisa estar em comunicação com os nossos colegas de doutrina, porque às vezes o companheiro do lado tem mais experiência
precisa passar para a gente. Então, a gente percebe aí que na doutrina espírita não existe magistrado, não existe colegiado, assim, no sentido de você agora é o juiz, você está num patamar melhor. Não tem formatura, a gente estuda sempre. Desde o pequenininho até depois de adulto, quando já está, entre aspas, senil, né? Já está na melhor idade. Então, é muito importante a gente ter contato com o Evangelho de Jesus e com tudo que a doutrina traz para nós. E a Amélia diz, né, que sendo esse período da infância de melhor aprendizado, é um período que é melhor para todo tipo de aprendizado, né? Para instruir, para educar, né? Para tudo que é importante. E a tarefa de evangelização. Quando nós recebemos as crianças aqui, uma alegria, as aulas que falam sobre Jesus, elas ficam sempre tão empolgadas, é um momento que elas gostam muito, ficam mais serenas, né? Então, fica muito claro para nós que trabalhamos continuamente no trabalho de infância, que esse vínculo que a criança tem com Jesus é que os amigos espíritas falam por isso essa facilidade. Elas sentem ele, né? Elas sentem as lições dele. Elas gostam das aulas de Jesus. Foi num tarde fraterna, no final do ano, eu estava recolhendo as crianças, recebendo para encaminhar para a sala, e veio uma menininha, uns 4, 5 anos, correndo. Eu vou ver Jesus, eu vou estar com Jesus. Calma, já vamos chegar lá. Quem de nós traz esse frescor? Nós somos respeitosos. Quem está aqui está procurando Jesus, está se evangelizando, né? Quer ouvir. É um trabalho de evangelização também. Tem um outro formato, mas é um trabalho de evangelização. Mas a criança, nela tem um impacto e uma recepção fantástica. Tanto que nós evangelizadores, a maioria de nós, somos apaixonados pela tarefa e muito, muito nos dói quando precisamos nos afastar. Ou quando precisamos nos afastar, ou quando não temos crianças na evangelização. Vamos ficar desempregadas. Ai, Senhor, manda criança. Precisamos trabalhar. Então, para concluir esse slide, ela diz para a gente que a infância é o período em que melhor se aprende, enquanto que na adolescência se apreende, na idade adulta mais facilmente se compreende, evitando-se o período em que o ancião apenas repreende. Então, quando você quer falar um pouquinho do... Então fala. A questão do jovem, né? O jovem, ele tem uma outra perspectiva, né, no trabalho de evangelização com o jovem. Ele já tem uma outra forma de receber o ensinamento de Jesus, em que a palavra, né, que foi colocada para a criança, né, a criança aprende e o jovem apreende, né? Ele leva mais profundamente para dentro de si. Um jovem evangelizado, um jovem que tem contato com a educação espírita, né, com a evangelização, e ele recebe no mundo aquele momento de sair sozinho, de sair com os amigos. A postura dele não é que ele não vá, né, ai, que coisa linda, vai ser um santo, não é isso. Mas ele recebe, né, dos seus tutores, e no trabalho de evangelização, como diz um belíssimo filósofo, ele recebe uma peneira, onde ele faz passar os critérios aí de fora com as coisas que ele recebeu. Então, esse aprender é quando ele já diferencia o que é que estão me propondo aqui e o que é que eu aprendi aqui na casa espírita. Eu tenho um relato de um jovem que ele era muito tímido demais. E ele tinha muita vontade de fazer parte de uma turma da rua dele, que era uma turma que parecia que a felicidade
felicidade morava ali com aquele grupo. Estavam sempre rindo, estavam sempre juntos, estavam sempre combinando coisas e ele, por timidez, não conseguia se chegar no grupo. Aí um dia ele conseguiu, né? Fez amizade com um que era do grupo e aquele um levou ele. E aí ele falou, nossa, agora vai ficar legal, consegui. Realmente era um desejo muito grande dele participar daquele grupo. E aí aconteceu. A primeira saída juntos foram para uma pizzaria foram para uma discoteca, né, que era assim que se chamava, discoteca, depois para uma pizzaria, e da pizzaria foram embora a pé para casa, porque não era muito longe. E lá na pizzaria eles comeram rodízio, comeram, quando se saciaram, começaram a fazer bolinha de massa e jogar um no outro. Aí o rapaz já se sentiu desconfortável com aquela situação. Foram para a discoteca lá, normal, dançaram, suaram, foi tudo bem. Ele ficou feliz, esqueceu o evento da pizzaria e foram embora para casa a pé, porque era perto. No caminho, os jovens começaram a gritar, tocar as campainhas e correr e jogar pedras em algumas casas. Aquilo deu um desmaio na empolgação daquele jovem. Ele se sentiu mal, ele dormiu mal, esfriou. E comentou com o pai, comentou com a mãe, que perceberam que ele primeiro estava bastante empolgado, depois, como foi lá? Tudo bem, vocês vão sair de novo? Vou ver, estou estudando. E aí ele discretamente abriu mão daquele grupo, ele não quis. Ele percebeu que não era para ele. Porque aquilo, além da educação do lar dele, que não era assim, né, não tinha esse comportamento, não era adotado, ainda tinha a evangelização dentro dele. Ele tinha apreendido, através da instrução, através da educação no lar, educação formal, de como tratar a propriedade do próximo, né? De como se alimentar com a educação, se portar nos lugares, isso faz parte da educação formal, né? Ó, vamos a tal lugar, falar alto não é legal, se comportar assim não é legal, sacudir os braços não é legal, né? E nós vamos passando isso, devemos passar. Por isso que os amigos espirituais, amigos superiores, não separam uma coisa da outra, eles só diferenciam, como fala aqui, quem instrui oferece meios para que a mente alargue a compreensão das coisas e entendam a vida. Quem educa cria valores éticos, culturais para uma vivência nobre e ditosa. Quem evangeliza liberta para a vida feliz. Porque até essa questão da felicidade que ele achou que ia ter naquele grupo, ele percebeu que não era bem assim, que não era para ele. Mas ele recebeu instrumentos no lar, na evangelização, para ter esses critérios, essas peneiras, como diz o filósofo, para analisar as questões que ele vivenciou. Agora imaginemos se esses pais esperassem ele ficar adulto para tomar uma decisão maior, né? Então a sementinha foi plantada. E ela diz que na idade adulta mais facilmente se compreende, evitando-se o período que o céu apenas repreende. A gente conhece alguns velhinhos rabugentos, né? Mas por que será, né? Às vezes pode ser impaciência, pode ser que ele não seja compreendido, porque muda muita coisa na rotina nossa quando a gente atinge uma certa idade, né? Mas o adulto, ele, quando ela diz que ele compreende, eu fui ver, né? Qual o significado de compreensão? Para a gente é tão natural. Compreensão é você entender. Compreendeu? Não vou concordar assim que a gente fala. Mas quando a gente vai desmiuçar, né, o significado, a gente acha várias definições. Eu gostei muito dessa. É a faculdade de perceber o significado de algo.
Então, se alguém me der uma definição, me mostrar um conceito, eu vou analisar. Será que é isso mesmo? Eu vou ponderar. Eu não vou ficar mais com aquela questão que me apresentaram. Eu vou querer saber além daquilo. Então, o adulto ele já tem essa condição. Não dá mais para a gente ficar chamando de fulaninha vai levar com as outras. Um adulto ele já tem condição de discernir. Ao contrário da criança, que pode ser maleável. E daí o cuidado que a gente tem que ter agora também com esses ataques cibernéticos, esses joguinhos em que a gente acha que a criança está muito tranquila lá no quartinho dela, jogando, está com os amiguinhos. Fazendo o quê? Fazendo desafios de atirar fogo no sofá, de fazer mal para o gato. Tem desafios assim. Quantos animais você vai apedrejar, vai matar? E os pais ficam horrorizados, porque sequer imaginavam que rolavam essas coisinhas nos joguinhos, nos desafios da internet. Então o adulto, se o adulto agir assim, já não é por falta de evangelização. Ali pode ter um desvio de caráter, que Kardec vai dizer um pouquinho mais sobre isso, ou pode ser aquela criança que não teve aquele molde, aquela modelação que a gente falou dos vícios que a gente traz, que a gente não traz só virtude, né? A gente vem para potencializar nossas virtudes e ir abafando, tirando, aparando as nossas arestas. E chegamos na famosa frase que a gente conhece de Amélia Rodrigues, né? Quando ela diz que a evangelização espírita é só as almas, clareando o mundo inteiro sobre as constelações das estrelas dos céus, que são os bem-aventurados do Senhor, empenhados em seu nome, ou seja, em nome de Jesus, pela transformação urgente da terra em mundo de regeneração e de paz. Então a gente já sabe que estamos na transição. Eu não gosto de falar com a mão esquerda, então eu vou trocar de mão. Estamos já nesse período, não chegamos ainda na regeneração, mas também não estamos lá atrás, no início do planeta de provas e expiações. Então esse período é importantíssimo para nós. E quem está vendo esse rebuliço, né, o mal fazendo esse barulho, as guerras pipocando aqui e ali, já temos notícias que são oportunidades que estão sendo dadas a irmãos nossos. Quando eu digo irmãos nossos, não é que a gente é melhor que eles, não. Nós não somos melhores. Só que nós estamos aqui, estamos buscando, estamos tentando nos melhorarmos. Esses irmãos estão tentando dar vazão à sua revolta, o seu orgulho, o seu egoísmo. E não é isso que a gente quer. A gente quer um planeta regenerado. Então, por isso, a urgência da evangelização, não só na tenridade, não só na infância, também aos adultos, também a nós, porque nós também, agora, aqui nós estamos equilibradíssimos. Mas quem somos nós no trânsito, na fila do banco, na fila do mercado, em casa, quando a gente acabou de limpar a cozinha, vem o marido lá com os pés todos sujos de lama? Quem é a gente nesse momento? Isso também conta como educação. Nessas pequenas atitudes, a educação moral também conta, e muito. Então, pode passar, por favor? Então, temos aqui, essa parte é toda. Instruído, né? Esse é de um outro texto que a gente gostou tanto de Amélia, gente, que encontramos outro texto dela. Da mensagem Esse Tesouro. É um texto não muito grande, mas a gente pegou esse finalzinho, que tem um pouquinho a ver com o texto que a gente leu anteriormente, que ela também se preocupa com a evangelização do ser humano de uma forma integral, não só em fases, e não só a evangelização, a questão espiritual, né? Então ela diz que instruído o homem conhece, educado ele vence, evangelizado serve sem cansaço, redimindo-se. Antes de você falar, vou pegar um pouquinho da tua fala, meu robô da minha amiga. Essa instrução é porque a gente fala muito de educação, como se a educação fosse uma coisa única, né? Ou então a
a criança no colégio mais caro do bairro, né? Instrução é o que a gente aprende na escola, as matemáticas, biologia, a língua portuguesa, né? Isso é instrução que é muito importante. O fato de a gente ficar aqui lendo isso aqui é porque a gente foi alfabetizado. O fato de a gente interpretar um texto é porque a gente conseguiu codificar algumas mensagens. É importante, é vital, mas a gente não pode deixar de dar importância à educação moral do ser. E é isso que a minha companheira aqui vai falar. Porque, infelizmente, né, nós ouvimos, não é contado, mas ouvimos muito, que eu não estou mais trazendo fulano para evangelização porque está, né, período de provas, porque estudou a semana toda, porque faz curso de balé, porque faz curso disso, porque faz curso de aquilo. E aí no sábado, no domingo, né, a evangelização geralmente é no final de semana, nas casas espíritas, no sábado, no domingo. Está muito cansadinho, coitado. É por isso que os espíritos nós, os espíritos superiores, nos trazem o que a Leila falou, a educação como um todo, onde envolve a instrução, todos os cursos que nós podemos oferecer às nossas crianças, ofereçamos. Se temos condições de uma boa escola particular, ótimo. Se não temos, podemos selecionar aqui escola pública mais próxima de casa ou uma boa escola pública, lutemos para que o nosso filho lá esteja. Tudo isso é importante. O que infelizmente nos dói é que a evangelização, que só é 1 hora por semana, né, fica relegada ao se der, se puder, se não der praga. Se ele não estiver muito cansado, se tiver com vontade de acordar. E tantas vezes a gente fala, eu sei que acaba virando no chavão, a gente fala, você espera o seu filho ter vontade de ir para a escola, você espera seu filho ter vontade de ir para o curso, você espera seu filho ter vontade de tomar banho, de alimentar-se, ou você estabelece regras muito sérias a respeito dessa rotina. Normalmente estabelecemos regras muito sérias sobre essa rotina e a questão da evangelização acaba ficando um pouco relegada. Pensemos nisso, não é puxão de orelha, irmãos, porque nós só queremos essa felicidade que tanto se procura em tantos lugares, mas que o nosso Mestre Jesus já falou lá no início, né? Quem anda comigo não anda em trevas. A gente vê aqui um cartaz sobre evangelização, só para dar um alerta que a Rosângela já começou a falar. Tem um livro, eu esqueci o nome do autor espiritual, chamado Evangelização no Mais Além. E a gente vê a importância da evangelização, porque quando a criança vai se dirigir ao centro espírita, já tem os protetores espirituais, né, dessa criança imbuídos de orientá-las e auxiliar para que os pais alegem, ou o responsável, pode ser o vovô, né, o titio, a criança chega de várias formas à casa espírita. E a espiritualidade já está cuidando daquela família. Tem um caso de uma criança que está ficando muito tristonha, está havendo muita briga entre o casal. O mentor espiritual da jovenzinha, né, que ela desencarna, o livro começa assim: a menina a jovem desencarna, vai ao plano espiritual e lá fica encantada com todo o trabalho de evangelização que é praticado. E ele vai levar essa moça, esse espírito, até o lar dessa criança que está apresentando alteração. E lá eles vivenciam, veem tudo que está acontecendo, todas os atritos, né? Por que está falando isso? Da importância do cultivo do culto do Evangelho no lar. Ali também a gente faz uma extensão da nossa evangelização, né? Porque a gente fica pouco tempo com a criança, no máximo 1h30, e daqui para lá esse trabalho é contínuo. Os protetores da casa, os protetores espirituais da casa, vão até o lar e, junto com o protetor daquela família, daquela criança, daquele adulto, vão auxiliar na
blindagem daquele lar. Então, se espíritos vingativos ou espíritos oportunistas quiserem tirar do equilíbrio, né, perturbar o equilíbrio daquele lar, eles não vão conseguir, porque aquela casa está protegida. Até a linguagem usada pela mãe, pelo pai, pela vovó, pelo tio, pelos primos, pelas crianças naquele lar, vai ser uma linguagem mais moderada. Não vai ter aquelas palavras horríveis que a gente não vai nem citar aqui, né? Tem mães que espraguejam seus filhos, que estão nervosas, estão atritadas, né? Então, para a gente poder também levantar essa bandeira do cultivo do Evangelho no lar. E, para a gente partir já para as nossas conclusões, recomendo também ao nosso companheiro Bezerra de Menezes. Quem não conhece, eu acho que a maioria conhece, foi um médico aqui na Terra e continua até hoje cuidando de nós, né? E já poderia, como espírito evoluído que é, já poderia alçar novas esferas, mas continua aqui conosco, nos auxiliando. E ele também fala dessa importância, né, da gente cuidar das fases do espírito encarnado. E ele diz, considerando-se naturalmente a criança como o porvir, acenando-nos agora, e o jovem como adulto de amanhã, não podemos, sem graves comprometimentos espirituais, sonegar-nos a educação, as luzes do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Por que isso é importante? O que a gente está vendo muito aí? Cresceu assustadoramente as estatísticas com relação à ideação suicida, síndrome do pânico, depressão, ansiedade, porque a gente está com muitas tarefas, querendo muitas coisas para ontem, a gente não quer dar tempo para raciocinar, para curtir as coisas simples da vida, a gente está querendo sempre mais. Então, se a gente conseguir implantar, né, esse equilíbrio espiritual no lar, fica menos difícil a gente conseguir penetrar no coraçãozinho desse jovem, dessa mãe, desse pai, dessa vovó. Porque a evangelização é para tudo. Nós temos aqui também aos domingos de manhã evangelização da família. Temos estudo sistematizado aqui na casa aos sábados à tarde e também em algumas quintas-feiras à noite online, para que a gente não perca essa oportunidade da gente ser evangelizado. Partindo para o, acho que é o último slide, né? É o último. Então, aqui a gente está falando da educação, porque Kardec, ele tem, pelo que eu percebi, mas ele fala em várias situações. Eu peguei aqui duas fases da questão 917, mas ele fala também, num comentário da questão 685, quando a gente vai falar da questão do trabalho, né? A lei está perguntando se é justo o idoso que já deu tudo de si durante a vida e ele tem que trabalhar. E depois que ele fala do trabalho, ele tem uma nota sobre a questão da instrução. Mas a gente pegou a questão 917, quando ele pergunta qual meio de instituir seu egoísmo. E ele vai falar nisso sobre, porque a gente sofre muito por conta disso, do nosso egoísmo e do nosso orgulho. É um querendo invadir o espaço do outro, é um querendo mais do que o outro. E ele nos diz que a educação convenientemente entendida constitui a chave do progresso moral. É esse o nosso objetivo, é progredir. Progredindo, a gente consegue melhorar a nossa condição, a condição do nosso companheiro, a condição do nosso planeta. E fica um favorecimento coletivo. Então, essa educação bem entendida que ele está falando é educação moral, isso que a gente já pontuou aqui. E mais adiante, nesse slide, né, eu peguei aqui, a gente está seguindo os passos do mestre. A gente vai aprender o trabalho da caridade, vai aprender a ser altruísta, vai ter pureza de coração, vai aprender a perdoar, né? Que muitas das revoltas e do revanchismo, das nossas vinganças, é porque a gente guarda muita mágoa, a gente quer retrucar, a gente quer revidar, né? Então, o perdão não é fácil, mas é possível. Vai aprender a ter fé, uma fé mais sustentável, não aquela fé cega. Vamos conseguir a ter mansuetude, a ter tranquilidade, equilíbrio, ter resignação e principalmente humildade, né?
Quando a gente consegue internalizar, né? Porque falar para o coleguinha é fácil. Rosângela, você precisa ser mais humilde, Rosângela. Aí eu estou aqui, ó, me achando e estou criticando a Rosângela. Então, primeiro em mim. Primeiro eu tenho que olhar para mim, me avaliar, ver como é que eu ajo para poder conviver e compartilhar esses ensinamentos com a minha companheira. E a gente, antes de passar a palavra para a Rosângela, a gente trouxe uma música que ela é extensiva a todos. Ao evangelizador, ao evangelizando, à criança, ao adulto. Todos nós precisamos do Mestre Jesus, que é o Espírito mais evoluído que veio aqui ao nosso planeta, para nos encaminhar até Deus, porque a gente tinha uma noção muito errada de Deus. Para nós era aquele Deus negativo. Deus está vendo. Quando a gente fala assim, né? É porque Deus está vendo, Ele vai te punir. E não é dessa forma. Depois que a gente aprendeu sobre a lei de causa e efeito, a gente sabe que não é Deus que pune, é a gente que responde à lei pelos nossos maus feitos, né? E nessa letra, ela fala que a gente está aqui, né? Estamos aqui. Então, tem uma música que a gente fala, né? Quando Cristo chama, não se pensa duas vezes. Jesus está chamando a gente há muito tempo para a gente seguir os seus passos, não porque Ele precisa, mas porque Ele não suporta ver a gente sofrendo. E, infelizmente, para a gente conseguir se educar, estamos ainda passando pelo processo da dor. É só agradecer a todos os amigos pela atenção, pelo carinho, pelas boas vibrações que nós sentimos de tudo. A gente gosta de trabalhar junto, né? E muito obrigada, queridos alunos. Muita paz a todos. Agradecimento a todos pela paciência. Que Jesus continue nos abençoando. Cristo, estamos aqui, vasos escolhidos seus, de mãos dadas no caminho eterno, sob a proteção de Deus. Cristo, estamos aqui, vamos juntos semear a mais bela flor na nossa alma. Vamos evangelizar, levar sol aos corações, fazer levantar caídos e por muito nos amarmos, vamos ser reconhecidos. Abençoe nossa vontade de seguirmos os seus passos. Hoje mais que nunca ouvimos seu chamado. E de pregar, evangelizai o coração primeiro, e de contentes, e de pregai a toda a gente. Levar sol aos corações, fazer levantar caídos, e por muito nos amarmos, vamos ser reconhecidos. Abençoe nossa vontade de seguirmos os seus passos. Hoje mais que nunca ouvimos seu chamado.
coração primeiro e de contentes e de pregai a toda gente e de pregai, evangelizai o coração primeiro e de contentes e de pregai a toda gente e de pregai a toda gente e de pregai a toda gente. Vamos, irmãos, aproveitar este momento da música tão calmo, tão tocante, agradecendo a Jesus pela assistência dos amigos espirituais que estão aqui neste laboratório divino, que conhecem as nossas dores do corpo, as nossas dores emocionais, nossas dores da alma, e sabem, de acordo com o merecimento, nos dar o medicamento necessário. Que também, Jesus, possamos nos esforçarmos para merecermos, buscarmos o nosso melhoramento moral, a nossa educação espiritual, para que tenhamos em nós mais virtudes do que defeitos morais, do que vícios morais. Obrigada, Senhor, por tudo. Abençoa todos aqui que estão encarnados ou desencarnados, todos aqueles que não puderam vir, todos aqueles que estão pelas ruas, aqueles que estão nos presídios, aquelas mães solo com seus filhinhos. Abençoa, Senhor, todos aqueles que estão nos hospitais, necessitando do Teu amparo e do Teu amor. Muito obrigada, Mestre, que assim seja.